Olá, seja muito bem-vindo a mais um Conexão Cidadão, programa oficial do TCE Ceará, onde, Carol, a gente aprofunda todas as questões que acontecem aqui no Tribunal de Contas, né? Seja uma fiscalização, às vezes uma tomada de decisão, a gente explica aqui. E hoje não vai ser diferente. Vamos conversar hoje sobre fiscalização de recursos públicos, né? Exatamente, envolvendo a concessão de um serviço público específico, que é o de iluminação pública e de semáforos da cidade. Concessão é quando o governo contrata uma empresa privada para poder conceder ali aquele serviço por um tempo determinado, não é isso, Carol? Exatamente. E para conversar sobre esse tema, sobre um assunto muito específico, que é de iluminação pública e os faróis da cidade, né? Os sinais, os semáforos, né? Você que vai e vem aí pelo trânsito, e isso impacta você diretamente. Por isso estamos aqui com o Carlos Nascimento, que vai explicar tudo pra gente do que está acontecendo, né, Carlos? Seja muito bem-vindo aqui ao Conexão Cidadão. Olha, Dmitry, está acontecendo coisa boa. Primeiramente, muito bom estar aqui. Agradeço a oportunidade, Dmitry, Carol. Mas em relação à nossa iluminação pública e a parte semafórica aqui da cidade de Fortaleza, a cidade decidiu, o município decidiu que deveria trabalhar em conjunto com o privado para melhorar esse serviço. Então, como você vinha bem explicando, existe uma maneira de se trabalhar tanto com recursos públicos como com recursos privados, mas antes disso há que se fazer uma licitação para que a gente escolha quem são as melhores empresas, as melhores pessoas para efetivamente prover esse serviço. E, então, o que aconteceu foi isso. A Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos, ela lançou um edital ainda no final de 2024 para conceder o serviço de gestão, planejamento, implementação, ampliação e modernização aqui do Parque de Iluminação Pública e da rede semafórica do município. E esse edital de concorrência previa ali, então, regras de como esse serviço poderia ser provido e também como seria remunerado o privado em relação a esse serviço. O tribunal não ficou de fora da fiscalização disso, do acompanhamento de como seria esse gasto e realizou uma fiscalização que trouxe, no primeiro momento, indícios de possíveis irregularidades, algo que poderia comprometer principalmente ali a coerência entre as cláusulas do edital e quais os estudos que tinham sido feitos. Então, qual que é a nossa principal função nesse tipo de procedimento? É verificar se as planilhas e os estudos realmente trazem o fundamento para as regras de contratação que estão contidas ali no edital. A nossa ideia é entender se as regras do direito brasileiro estão sendo respeitadas, mas principalmente se a opção de contratação apresentada ali pelo poder público é a melhor que temos dentre alternativas possíveis. O ideal é que o gestor público nos traga uma razoável explicação de como foi o raciocínio dele, da equipe dele, claro, para escolher aquela forma de contratação. Então, Carlos, desculpa, Carol, é um assunto que mexe e antes da gente estar conversando aqui, viu, pessoal? A Carol estava super empolgada, mas eu queria perguntar aqui bem rápido, Carol, o Tribunal de Contas, ele chegou antes do gasto ou depois do gasto? Aí é vinculado aí, no caso, para o edital, né? Então, precisa deixar assim bem claro. Teve o edital, aí o edital entrou em execução, depois o tribunal chegou, ou teve o edital, o tribunal já enxergou ali algumas irregularidades e disse assim, opa, peraí. Perfeito. É interessante separar esse assunto, porque, de fato, em algum tempo, a gente sempre teve a percepção de que o tribunal, infelizmente, estava agindo sempre depois que o gasto já tinha sido feito e muitas das vezes já não havia o que fazer diante do leite derramado. A ideia nesta fiscalização foi realizar algo preventivo. O tribunal, quando da publicação, ele fez uma análise das cláusulas que estavam publicadas e resolveu, então, aprofundar. Por conta disso,
Antes mesmo da contratação, nós fizemos diligências e perguntamos aos gestores sobre a documentação que embasava aquele edital, e por isso nós tivemos acesso às planilhas e aos estudos que fundamentaram então o que estaria ali sendo contratado. Nós até fizemos uma sugestão ao relator que, se necessário, nós precisaríamos de uma medida cautelar de paralisação desse edital, algo que não foi necessariamente utilizado, porque o próprio gestor público resolveu suspender o edital enquanto o nosso processo estava em andamento. Isso facilitou com que nós tivéssemos, então, um diálogo muito produtivo em relação a possíveis correções ou alterações necessárias dentro desse edital. E, Carlos, você poderia enumerar assim, algumas falhas que foram encontradas nesse edital que você consideraria relevante falar? O edital ele realmente era extenso, a gente tinha ali uma complexidade em relação a 2 serviços que estavam sendo licitados. Um era a iluminação pública e o outro é a questão dos semáforos, né? Perfeito. Duas coisas distintas, rede né? de semáforos, né? Exatamente. Dois serviços distintos e que, de fato, até essa questão foi um dos pontos de discussão sobre qual seria a melhor forma até de procurar as empresas que poderiam prover esse serviço. E o que nós gostaríamos nesse primeiro momento é que houvesse uma transparência do raciocínio dos gestores públicos em relação ao que eles estavam pensando sobre como gastar esse dinheiro. E eles realmente nos explicaram de uma forma bem interessante o quanto que havia de eficiência operacional, o ganho, caso esses assuntos fossem tratados em conjunto. Porque o que haveria era, primeiro, um centro de comando único, uma administração de recursos que poderia estar ali centralizada, e isso nos daria uma ideia, então, mais fácil quando da tomada de decisão, e até mesmo, se necessário, ajustes ou intervenções físicas, seja num poste de iluminação, seja numa rede de semáforos, em muitos momentos esses equipamentos estão localizados em locais muito próximos e que às vezes até a rede elétrica se confunde. Nos demonstraram que havia às vezes uma confusão de responsabilidades de quem deveria efetivamente tratar de alguma falta do serviço que estava ali acontecendo, e essa maneira de licitar, eu acho que, ou de trazer o serviço, a gestão desse serviço da prefeitura vai facilitar a resolução dos problemas. Isso é interessante, porque a ideia é que o cidadão, então, ele tenha um menor tempo sem o serviço, caso haja uma necessidade de uma manutenção. No caso da iluminação pública, a taxa que a gente paga é a COSIP, né, Carol? Teve algum esclarecimento, assim, porque a COSIP é para iluminação pública, a gente tem 2 tipos de serviços diferentes. Foi dado luz, assim, na verdade, luz, transparência, a mesma coisa, né? A fonte de recurso, né? A fonte de recurso, como é que se daria nisso? Sim, é interessante você abordar esse ponto, Dimitri, porque há uma barreira até no Código Tributário de Fortaleza em relação à utilização dos recursos que são oriundos da COSIP. De fato, a especificidade é que esses recursos sejam utilizados somente nos serviços de iluminação pública. Como o edital traz 2 serviços que estão sendo agora contratados em conjunto, nós tivemos a curiosidade de entender se o fluxo de financeiro relacionado a isso estaria bem desenhado para que não houvesse uma mistura ou assim uma confusão entre a gestão desses recursos. O que aconteceu é que, se houvesse uma confusão,
o serviço semafórico, então, que não seria o de iluminação pública, ele estava ali naquele momento com um valor total de 616 milhões de reais, pelo menos, que poderiam ser gastos indevidamente caso a gente não tivesse o controle correto desse recurso. Então, houve questionamentos em relação a isso, houve, inclusive, uma melhor explicação nos estudos e no edital sobre como as fontes de recursos se comportariam e esses ajustes, nós depois achamos que eles estavam a contento de deixar mais transparente, mais claro para a sociedade para onde exatamente os recursos da COSIP e outros recursos orçamentários estariam sendo gastos. E Carlos, e qual seria assim, o resultado final de tudo que foi feito durante essa fiscalização? Olha só, cara, eu acredito que nosso principal foco é deixar um edital como esse, que no caso, por exemplo, tinha o objetivo de licitar 4 bilhões de reais, recursos da sociedade que são difíceis, né, da gente obter. O ideal é que a contratação ela não tivesse nem problemas durante a escolha das empresas e principalmente durante a execução. Então, o nosso foco é em manter ou aumentar a segurança jurídica desse contrato, principalmente pela coerência dessas cláusulas. O que ocorreu é que durante esse processo de fiscalização nós tivemos várias interações com o gestor, todas oficiais, é claro, feitas por meio de relatório, mas que nós tivemos a oportunidade de apontar possíveis problemas em relação ao desenho dessa contratação, em relação à forma como o serviço seria destinado e diminuir, então, dúvidas em relação a isso. Trazer maior transparência a esse processo faz com que, no momento em que eu vá contratar, as empresas questionem menos, as empresas tenham uma maior tranquilidade, inclusive, para fazer o seu orçamento. As empresas sintam que o município de Fortaleza, nesse caso, ele é confiável e ele tem regras claras para trabalhar. Não tem nada que fique ali na dúvida do que seria aquele ponto, aquele parágrafo, né? Exatamente. Retirar dúvidas, deixar menos subjetivo e sim objetivo a leitura e a interpretação das regras, faz com que, no momento em que eu faça o orçamento do projeto, eu tenha uma percepção de risco menor. Então, se o risco é menor para fazer uma determinada atividade, com certeza eu posso, inclusive, precificar um pouco menor aquele orçamento, porque eu tenho uma razoável certeza de que não terei problemas durante a execução. Então, eu acho que o resultado final do tribunal é trazer para a execução um contrato que ele é mais claro e ele tem quase que uma certeza de que tudo que foi escrito será entregue, desde que a empresa cumpra com a ideia que está ali transcrita. Carlos, quero agradecer a sua presença, ter esclarecido todas as dúvidas, né? As nossas dúvidas, ter deixado claro mesmo o que seriam essas contratações e dar parabéns ao seu trabalho, parabéns a toda a equipe que se empenhou nessa realização dessa fiscalização. Parabéns. Eu que agradeço a oportunidade e fico aqui à disposição para próximas oportunidades. O Conexão Cidadão, pois é, infelizmente fica por aqui. Espero que você tenha gostado, tenha aprendido, como eu aprendi, a Carol também, sobre como foi realizada essa fiscalização. Se você tem sugestão de tema, você pode mandar um e-mail para a gente. Qual é o nosso e-mail, Carol? É o comunicação@tce.ce.gov.br. A gente fica por aqui. Espero ver você na semana que vem. Até lá. Até o próximo programa.